pessoal, tudo bem? Eu sou Cássia, sou professora, mentora e editora de livros. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para trazer para vocês uma coisa. Bolsonaro é o salvador da pátria? Realmente é uma dúvida, porque esse assunto é algo que desde o início da era PT começou-se a criar essa percepção de que o brasileiro sempre precisa de um salvador da pátria. O PT se colocou como salvador e as pessoas compraram a ideia e eles ficaram por mais de 14 anos no poder e agora voltaram. Aí a direita iniciou-se com o Bolsonaro, foi ele que restaurou os valores da família, ou seja, não restaurou, mas pessoas que são família, Deus e pátria, essas pessoas conectaram com os ideais dele e perceberam que eram esses que elas gostariam de defender. E a formação da direita se iniciou aí. O que eu quero falar hoje? É sobre a saída do Bolsonaro. É sobre o que a mídia vem colocando como que o Bolsonaro deixou as pessoas na mão, que o Bolsonaro abandonou seus seguidores. E olha só, e agora, recentemente, eu li uma matéria sobre a questão do Alexandre Garcia ser um novo traidor da direita. Então, assim, o brasileiro ele é muito emocional. O brasileiro, ainda assim, procura sempre um bode expiatório para poder pagar pelos seus erros. E o erro nosso de ter colocado PT no poder está sendo visto agora, nos últimos 4 anos, e nesses 7 dias que eles tomaram posse e estão mostrando para que veio. Então, vejo alguns oportunistas, né, pessoal que está ganhando dinheiro do YouTube, achando que está ajudando a direita ao criar reportagens polêmicas, cheia de sensacionalismo, com várias mensagens de esperança de que Bolsonaro vai dar o golpe, Bolsonaro vai acionar o 142, Bolsonaro vai acionar as Forças Armadas, Bolsonaro vai isso, vai aquilo outro. Tudo que Bolsonaro falou, nada foi levado em conta. Mas o que a mídia podre fez? A mídia de direita que está também agindo igual a mídia da esquerda. Bolsonaro bate a mão na mesa e as pessoas falam, é o código Morse, ele está mandando a mensagem de que é selva, de que tem uma mensagem criptografada ali pela batida dos dedos dele e que diz, tem um sentido. Gente, o Bolsonaro foi presidente da República. As suas falas teve um impacto na sua governança. E agora que ele saiu, a gente tem que colocar o pé no chão e perceber e entender que quem fez o Brasil essa bosta que está hoje foi nós que colocamos políticos incompetentes para nos representar. E agora, para tirar esses políticos, depende também de nós. Não é só do Bolsonaro. Bolsonaro, ele foi um ótimo presidente, ele deixou o país numa ótima situação. Claro que teve problemas, teve erros, teve várias questões da comunicação dele ser muito agressiva e ser muito direta. Ele não tinha diplomacia, correto? Mas ele fez um bom trabalho. Ele resgatou não só os nossos valores em volta da família, em volta de Deus e da pátria, mas ele também resgatou o nosso respeito e o nosso potencial de que a gente pode ser grande. Mas para isso a gente tem que botar a mão na massa. Chega, gente, chega de pensar como vítima, chega de pensar como sempre precisar do Estado para resolver os nossos problemas. Nós temos que governar a nossa vida. E ao nos governar, a gente aprende que o que nós queremos depende unicamente de nós.
Esses dias, eu não sei de quem é essa frase que eu vou citar aqui, mas eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: ore pedindo tudo para Deus, mas ao levantar, faça tudo, como se tudo dependesse somente de você. É a confirmação daquela parte que está na Bíblia, na palavra de Deus, que diz o seguinte: faça a tua parte que eu te ajudarei. Então, se a gente pensa que nós vamos tirar pessoas que não são decentes e não têm moral da presidência, da política, com o Bolsonaro, com outra pessoa como salvador da pátria, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos tornando vítima novamente. Nós estamos com os pensamentos da cultura esquerdista, de que o Estado tudo resolve para nós. E não é assim. Menos Estado e mais povo. E nós somos o povo. E é nós que devemos fazer essa mudança. O Lula está colocando os pés pelas mãos nesses 6 dias de governo. De desgoverno, na verdade. Aí o Alexandre Garcia está trazendo reportagens extremamente éticas, justas e uma análise perfeita, mostrando exatamente do ponto de vista dele o que ele está achando correto e o que ele não está achando correto nas atitudes do novo governo. E ele faz isso de uma forma extremamente civilizada. Ele faz isso de uma forma extremamente analítica, racional, sem gritos de palavrões, de bufada, de posicionamento radical e fanático. Tá na hora da direita entender que nós precisamos nos organizar. Não vai adiantar ficar se esperneando, brigando e falando palavrões. Ou a gente se organiza para fazer oposição de uma forma racional, crítica, racional e equilibrada, ou nós nos tornaremos a mesma coisa da esquerda, sem moral, sem ética, sem equilíbrio e sem nada dos valores cristãos. Então eu gostaria de pedir para vocês, pense melhor sobre encontrar um jeito de organizar essa direita e chamar essas pessoas para se posicionar, mas de uma forma mais racional. O PT, a esquerda, se organizou de forma racional. Claro, eles tomavam as emoções das pessoas, mas eles se organizaram de forma racional. Eles tomaram as universidades, as escolas públicas, as escolas particulares, eles tomaram as igrejas, eles tomaram as pessoas e não foi de assalto, não foi gritando e não foi de forma nenhuma desequilibrado e desorganizado e emocional, foi intencional. Se a direita quer crescer e se a direita quer realmente exterminar a esquerda do Brasil e do mundo, nós precisamos nos organizar, fazer famílias mais fortes, criar editoriais mais justos, equilibrados e que ressaltem esses valores e não ressaltem os valores da esquerda. Porque o que o pessoal da direita tem feito, a maioria, deles, o que o pessoal da direita tem feito, a maioria deles é o seguinte: ressaltar os valores da esquerda, sendo igual à esquerda com nome de direita, xingando, desrespeitando, ridicularizando, cancelando e realmente, gente, aumentando o ódio, aumentando toda essa narrativa de que a esquerda é podre e tal e tal, tal. Mas qual a diferença da direita? Não adianta a gente apontar só o da esquerda. Nós temos que melhorar a nossa direita. Sermos melhor na família, sermos melhor na igreja, sermos melhor na escola, no trabalho, nas festas com os amigos. Não adianta pensar que nós vamos conseguir exterminar a esquerda usando as mesmas armas dele que eles manifestam agora pelos militantes idiotas inúteis. Não, idiotas úteis, na verdade. Não vamos conseguir exterminar a esquerda com as mesmas armas dele. Mas se a gente passar a tomar as faculdades, deixar claro as nossas convicções
mas sem precisar destruir o outro. Se a gente é cristão, eu sou, mas as pessoas que se autodenominam cristão têm que entender que Cristo veio dando a própria vida por amor a nós, para nos salvar, porque senão os nossos pecados iriam continuar nos levando ao inferno. Mas Cristo, ele fez uma pregação de amor ao próximo, uma pregação de bons hábitos, bons costumes. E ele, todo o tempo, ele pregou contra os hipócritas, aqueles que falavam uma coisa e faziam outra. Então, o que eu acho que a direita tem que fazer é encontre o seu ponto de equilíbrio, fale e faça exatamente aquilo que você prega. Ou seja, pregue somente aquilo que você faz. Se você julga, se você maltrata, se você hostiliza, se você ridiculariza, como diz o pastor André Valadão, você não é crente não, tá? Você é apenas filhote da esquerda, não é direita desse jeito. E para finalizar esse discurso aqui, eu gostaria de convidar as pessoas a comentar esse vídeo, a se inscrever no canal e também dar a opinião de vocês sobre como a direita tem se comportado. Vamos criar essa direita direitinho, né? Igual o mineiro fala, direitinho. Vamos embora criar essa direita tomando as universidades, mostrando para as outras pessoas o quanto que Deus é amor, Deus é misericórdia. Uma coisa que eu li esses dias em Provérbios é o seguinte: não adianta você querer salvar o ambicioso, o ganancioso, o ladrão. Por quê? Porque esse já vendeu a própria consciência para o dinheiro, para fins escusos, para roubar e matar, para ter mais poder. Então, o que nós devemos fazer? Salvar nós e a nossa casa. O país vai seguir o rumo do que a maioria fizer. Se a maioria continuar dando voto para bandido, se a maioria continuar dando voto para pessoas que foram julgadas e condenadas, mas ainda assim elas acham que essas pessoas merecem estar lá no governo porque roubou, mas fez. Então, infelizmente, justos e pecadores pagarão por essa burrice. Peço, em nome de Jesus, que a gente consiga fazer um novo Brasil, montar uma nova direita com mais racionalidade e menos emoção. O brasileiro precisa aprender a funcionar com a parte frontal do cérebro, o neocórtex, com inteligência. E a inteligência emocional faz com que você aprenda a entrar e a sair de todos os lugares sem precisar ficar cuspindo na cara dos outros. Sem precisar ficar com acepção de pessoas. Não adianta achar que nós não temos ou não vamos conviver com pessoas de pensamento contrário ao nosso. Não existe pessoa que vai pensar igual a você. Nem dentro da própria direita. Cada um está vendo os próprios interesses. Então, nós precisamos entender que a oposição, o pensamento diferente, a opinião faz parte do debate, da argumentação, e isso nos enriquece. Porque às vezes o outro pensa de uma forma diferente e a forma dele dá mais certo para melhorar, ter mais justiça social do que um pensamento de um outro que visa somente o próprio umbigo. Então nós temos que pensar numa direita que tenha os valores conservadores da família, mas que também tenha a justiça social. A esquerda está mostrando que muitos dos seus discursos são apenas discursos. O novo governo aí na primeira semana já mostrou. Acabou com a Secretaria de Alfabetização, acabou com a Secretaria de Apoio às Crianças Deficientes, a inclusão, né? Já era. Muitas coisas de apoio permanente a pessoas que têm algum tipo de deficiência que que não tem condições financeiras de arcar com as despesas da própria enfermidade e o Estado tinha esse apoio, também foi revogado. Então, cuidado. A gente tem que pensar muito bem em quem nós apoiamos, em o que nós estamos apoiando e o que pensamos sobre isso. Não só reagir. Vamos pensar primeiro antes de falar e fazer. Bom, essa é a minha mensagem. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho sobre o meu pensamento de como
A direita tem que seguir daqui para diante, esquecer a ideia de salvador da pátria, isso não existe. O único que salva é Cristo. Ser humano, todos nós somos falhos, somos errantes. E sobre Bolsonaro, eu só tenho agradecimento. Ele deu a saúde dele em prol do Brasil por 4 anos. Por 4 anos ele viveu um inferno aqui no Brasil para poder conseguir fazer ao menos um pouco para fazer o Brasil sair do fundo do poço. E ele conseguiu. Ele, seus ministros e seus secretários e todo o pessoal do governo. Ele foi embora do Brasil? Foi. Antes de terminar o mandato? Sim. Num primeiro momento eu fiquei pensativa, mas depois eu falei assim, se ele ficasse aqui até o dia 1º, ele seria preso no dia 1º. Então ele foi esperto. Ele tem que salvar ele e a casa dele. Antes de qualquer coisa, no cair de um avião, o que é feito primeiro? Coloca a máscara primeiro em você, antes de ir ajudar outra pessoa. Por quê? Você morre e não consegue ajudar o outro, se você não se ajudar primeiro. Então ele fez certo. Tá no momento dele focar na família dele e na vida dele. Ele ajudou muito a direita e acho que vai continuar ajudando. Mas, para mim, essa história de artigo 142, de tomada de poder e tal, não deu. Já era. Sou grato aos meus compatriotas que estiveram manifestando desde o mês de outubro, início de novembro, na verdade. Esses caras foram muito foda. E eu tenho certeza que muita coisa não ficou pior na transição por causa desses pessoal que estava nessas manifestações. E por isso eu sou grata. Chegou a hora da gente olhar com mais inteligência para essa situação, estratégia, e começar a crescer a direita antes que ela morra, porque o fanatismo vai matar a direita, se continuar do jeito que tá. Ah, tô decepcionada com fulano, daqui a pouco vem decepção com outro, depois decepção com outro. O que acontece? Vai tudo para a esquerda de novo. Então, a gente precisa criar uma esquerda, uma direita mais equilibrada e organizada. Ela só vai viver se tiver organização. Tô dentro de você. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Até mais.